Eu tinha 13 anos e estava naquela fase da ilusão de encontrar um rapaz, de viver um romance, namorar, essas coisas. E a minha prima sempre foi a minha melhor amiga. Então, mesmo a gente morando longe uma da outra, a gente sempre se via, sempre se falava. E aí uma vez ela me disse que estava conversando com um menino no Facebook, que esse menino era aqui da minha cidade e que inclusive ele disse que já tinha estudado na escola que eu estudava. E eu, bacana, né? Achei legal. E ela foi e perguntou assim pra mim se podia passar o meu número de telefone pra esse menino. Eu disse que sim, mas eu nem achei que fosse dar nada, sabe? Até porque naquela época eu era muito tímida, eu não tinha muita facilidade de conversar, de fazer amizades. E assim que a minha prima passou o meu número de telefone pra ele, ele entrou em contato comigo. Se apresentou como Henrique, disse que tinha 14 anos e tal, e começou a conversar. E no começo desse papo eu nem dei muita bola pra ele, mas ele era muito legal, então ele me conquistou muito rápido. E nisso a gente passou a se falar todos os dias. E eu já estava tão encantada que eu ficava esperando ansiosa pelo momento que ele fosse me mandar a mensagem. E nisso a gente se falando, os dias iam se passando. Até que um dia ele me disse que estava gostando muito de mim e me pediu em namoro. Eu feliz demais porque eu pensei, nossa, meu primeiro namoro, meu primeiro namorado, fui e aceitei. E eu tava tão empolgada com aquela situação que eu cheguei a conversar com a minha mãe. Tipo, não fui direta ao assunto, mas falei por alto, sabe? Falei, mãe, quando que a senhora pensa em me deixar namorar, né? Com que idade e tal? E ela disse assim, ai filha, se você for maduro o suficiente, até agora mesmo eu te deixo. E eu pensei, opa, tá tudo se encaixando, né? Tudo dando certo. Só que até então, eu não tinha contado pra minha prima ainda, porque eu queria esperar tá tudo certo, sabe? Esperar ser uma coisa concreta. E aí tá, todo dia eu falava com o Henrique, tava muito apaixonada por ele, tava muito empolgada com a situação, só que eu comecei a estranhar o fato dele nunca me mandar áudio e dele não gostar também de fazer chamada de vídeo. Então um dia eu comecei a perturbar ele pedindo para eu poder me enviar uma foto, sabe? Falava assim, me envia uma foto de agora, do momento e tal. E ele foi e me mandou uma foto. Só que a foto que ele me mandou, ele estava completamente diferente da primeira foto que eu tinha visto dele. Era como se fosse duas pessoas diferentes. Então eu fui e questionei, né? Falei, nossa, você tá tão diferente. Nem parece você, parece outra pessoa. E ele me disse que é porque a outra foto, ele era mais novo, que ele não gostava de tirar foto. Eu não acreditei muito, mas engoli, porque eu tava muito gostando dele, sabe? Tava empolgada com aquela situação. Quando foi um dia, a minha prima foi e me mandou mensagem falando assim que tava conversando com o Henrique, que os dois estavam tendo lance e tal. E eu não acreditei, porque ele mandava mensagem pra mim dizendo que gostava muito de mim. Então a minha prima foi e mandou todos os prints das conversas dele. E eu choquei, sabe por quê? Tudo que ele falava pra mim, ele falava pra ela também. Todas as frases românticas, todo aquele carinho que ele tinha comigo, sabe? Aquelas coisas fofas, tudo ele mandava pra ela igualzinho ele mandava pra mim. Então eu fiquei assim chocada, fiquei triste, fiquei decepcionada. Só que eu tava tão iludida, tão inocente, que na minha cabeça eu criei uma situação. Eu decidi acreditar que o Henrique tinha mandado aquilo pra ela antes de me pedir em namoro e antes de se declarar pra mim, né? Só pra eu não ter que tomar atitude nenhuma e continuar com ele como se nada tivesse acontecido. E assim a gente continuou. E aí quando foi um dia, quando passou alguns dias disso, o Henrique me mandou mensagem falando assim que queria muito me encontrar pessoalmente, que ele já não aguentava mais namorar só no virtual. E eu fiquei assim emocionado, porque eu também estava morrendo de vontade de encontrar ele, de beijar ele, né? Dar o meu primeiro beijo, enfim. Só que ele pegou e me mandou uma mensagem assim, olha, eu só posso te encontrar de noite. E aí pode ser lá na escola que eu estudo, né? Que ele se dizia estudar. Era um lugar muito perigoso. Eu fiquei com muito medo, mas resolvi topar, aceitei e tal. E aí ficou combinado. Quando foi à noite, me arrumei, toda empolgada, toda ansiosa. Peguei e fui no lugar que a gente tinha marcado. Cheguei lá, já era tipo umas 7h40 da noite, tava tudo parado, muito escuro. Fiquei esperando ele, nada dele aparecer. Mandava mensagem pra ele, nada dele responder. Ligava, nada dele atender. Então eu esperei por volta de uns 15, 20 minutos e resolvi voltar pra casa, porque aquele lugar ali realmente era muito perigoso. Quando passou uns minutos que eu tinha voltado pra casa, o Henrique me mandou mensagem perguntando se eu não fui. Falei que claro que eu fui, né? Que eu tinha acabado de chegar em casa. E ele mandou assim pra mim, ué, eu tava lá e não te vi.
E eu peguei e respondi pra ele, não, eu que tava lá e não te vi. Então ele falou assim que a gente tinha se desencontrado, mas a gente ia marcar de encontrar de novo. Só que nessa altura eu já não acreditava tanto assim nas coisas que ele me dizia, sabe? Quando foi no outro dia, a minha prima me mandou mensagem desesperada, falando assim, amiga do céu, ele não tem 14 anos, ele não chama Henrique, ele é um fake e ele tem 32 anos, na verdade, eu já bloqueei ele, bloqueia também, amiga. E eu fiquei desesperada, morrendo de medo, um cara de 32 anos conversando comigo como se tivesse 14, então ele não tava de boa intenção, né? Fui e só bloqueei ele. Só que no que eu bloqueei ele criou um perfil fake, entrou em contato com a minha prima e ficou amedrontando ela para ela poder me convencer a desbloquear ele. Contra a minha vontade, eu desbloqueei e ele começou a me mandar um monte de mensagem, que ele me amava, que ele não conseguia ficar sem falar comigo, perguntando o que tinha acontecido, e eu menti pra ele, eu não falei a verdade, porque eu tava com muito medo. Falei assim, não, é porque a minha mãe pegou tudo e ela brigou e ela me mandou parar com isso, sabe? Só que ele não parava de me perturbar, ele continuava mandando um monte de mensagem, que ele me amava, que eu não podia fazer aquilo, ele ficava me perturbando e meio que me colocando medo. A minha prima, para tentar me ajudar, mentiu para ele que nós duas era lésbica e que inclusive a gente namorava uma a outra e falou assim para ele que tudo aquilo que a gente fez foi só meio que zoando com a cara dele. E isso serviu para ele ficar muito bravo. Depois que a minha prima mandou isso, ele começou a ameaçar a gente, a xingar. Ele mandava tipo assim, vocês são duas sapatão, nojenta, vagaba, vocês vão ver o que eu vou fazer, eu vou descobrir onde vocês moram, sabe? E mandava um monte de ameaça. Nós duas, morrendo de medo, bloqueou de novo aquele perfil dele. E aí passou uns dias, a gente achou que estava tudo entrando, né, nos eixos, tudo se acalmando. Ele criou um perfil fake, tirou print daquelas mensagens, postou no Facebook, marcou a minha prima. Minha prima, rapidão, desesperada, apagou tudo, mandou mensagem para ele de novo, pedindo pelo amor de Deus para ele deixar a gente em paz, que a gente só era duas crianças. Eu tava com 13 anos e a minha prima só tinha 12. E esse homem pegou e sumiu, sabe? E aí, quando a gente achou que esse assunto já tinha morrido, já tinha sido resolvido, o meu tio, o pai da minha prima, ligou pra minha mãe muito bravo, falando assim que eu era sapatão, que eu tava influenciando a minha prima a fazer coisa errada e que nós duas tava tendo até relação. Nossa, isso foi um furdunço na nossa família, porque o meu primo, irmão dessa prima, postou esses prints tudinho no grupo da família. E todo dia alguma tia ligava pra minha mãe e enchia o saco da minha mãe e falava pra minha mãe que ela tinha que me bater pra eu virar gente, que isso era errado, isso não era de Deus. Foi ainda até que eu fui obrigada a contar pra minha mãe, só que eu contei do meu jeitinho pra minha mãe não descobrir toda a verdade. Falei assim que nós duas teve que inventar isso para poder se livrar de um cara mais velho que estava assediando nós duas. E aí eu peguei as conversas que eu tinha com ele, apaguei um monte e deixei só algumas para poder mostrar para minha mãe, porque também se ela descobrisse toda a verdade, eu ia apanhar do mesmo jeito. E aí acabou que com muito custo as coisas foi se ajeitando, foi entrando nos eixos. A minha mãe foi mostrando, né, para os meus outros tios, para o pai da minha prima. E aí eles foram acreditando em todas aquelas nossas conversas. E hoje em dia, olhando para trás, eu vejo o tamanho do livramento que eu tive, porque já pensou se naquele dia eu tivesse encontrado com aquele cara, o que ele teria feito comigo, né? Então, assim, que a minha história sirva de alerta, sirva de lição para você. Toma muito cuidado em quem você confia, principalmente com quem você conversa na internet, as coisas que você conversa, as coisas que você manda e as coisas que você recebe. Toma muito cuidado, porque a gente nunca sabe de verdade quem tá do outro lado dessa telinha. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, a história de hoje é uma lição, um alerta muito grande. Essa é uma história real que eu recebi. Vocês sabem que eu nunca gosto de falar quando é real, quando não é, porque eu acho que quebra o encanto da história. Só que hoje eu vi necessidade de falar que ela é real. A menina que me enviou, hoje ela tá com 16 anos e ela quis que essa história ficasse de alerta, porque aqui no canal tem muitas meninas de 13, 14 anos que me assistem, né? Então, gente, eu sei que essa fase é uma fase que a menina tá assim, vamos dizer, influenciável, né? Que qualquer rapaz que chegar, que falar um pouco ali, ela meio que vai se iludir, vai se apaixonar, mas é muito importante tomar cuidado, ainda mais no dia de hoje, que tem tanta gente má, né? Tanta gente aí com más intenções, então
toma cuidado, fica alerta, porque a pessoa falar que é uma coisa, ela pode falar, mas você não tem certeza, você não sabe quem tá ali de trás da telinha, se realmente é a pessoa que tá falando, tá certo? E eu espero muito que você tenha gostado de mais essa interpretação de hoje. Esse seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva se ainda não foi inscrito para fazer parte aqui do nosso cantinho. Ative o sininho de notificação, porque assim, toda história que eu postar, o YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram, é esse que tá passando aí na sua telinha, eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que está passando aqui na sua telinha. Lembrando que esse canal é interpretação de histórias de vida, não é conto erótico nem nada do tipo. E as histórias que aparecem aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau!